Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e a Educação para Gentileza e Generosidade, gentilizagenerosidade.org.br, esse espaço especial que tem muito material para as escolas, para os professores, para toda a sociedade, para a gente repensar os nossos valores, os nossos princípios. Para variar, hoje temos um convidado super especial, sempre especiais. Eu estou com o Gabriel Marmentini. Gabriel, tudo bem com você? Maravilha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Marina. Gabriel, de onde é que você está falando? Florianópolis, Ilha da Magia, em Santa Catarina. Então, nossas lembranças aí, a Ilha da Magia, Santa Catarina, esse Brasil todo representado aqui no nosso programa. Primeiramente, vou contar para vocês um pouco da história do Gabriel. Gabriel Marmentini é bacharel em Administração Pública e doutor em Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC-ESAG. É empreendedor social, sendo cofundador e diretor executivo de duas organizações da sociedade civil, a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a CBG Brasil, e a Politize Exclamação, Instituto de Educação Política. Em 2022, Gabriel foi reconhecido como Forbes Under 30, um jovem destaque com menos de 30 anos, e venceu o Prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Em 2023, foi um dos nomes da primeira lista brasileira do MIT Innovators Under 35, ou seja, jovens de destaque MIT com menos de 35 anos. Além disso, é membro de redes importantes no Brasil e no mundo, como a rede de líderes da Fundação Lehman, o MIT Solve, One Young World e Young Leaders of the Americas, sem contar Guerreiros Sem Armas. Muito bem-vindo, Gabriel! Bom, para começo de conversa, a gente tem sempre um ping-pong aqui no nosso programa. E nesse ping-pong, queremos saber de você, em uma palavra, o que significa gentileza e quem é a pessoa mais gentil que você conhece. Gentileza para mim é cuidado, e vou colocar duas pessoas aí, o Vinícius Zunino e o Daniel Figueiredo, que trabalham comigo, que são muito cuidadosos e carinhosos. Tem sempre umas lembranças aqui do nosso programa, então Vinícius e Daniel, um abraço aqui do nosso programa. E o que significa generosidade, Gabriel? E quem é a pessoa mais generosa que você conhece? Fazer coisas boas sem esperar nada em troca. É a minha mãe, e acho que as mães em geral fazem muito isso por seus filhos. Qual o nome da sua mãe? Melissa, com 2 S. Melissa, com 2 S. Então, um abraço especial, Melissa, a mãe do Gabriel, que fez com que o Gabriel chegasse aqui no nosso programa. E a todas as mães, como o Gabriel bem colocou, né, pela generosidade, algo tão transformador. Agora, na prática, a gente tem nosso momento dar, receber, ressignificar e contribuir. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e que você praticou e que marcou, certamente marcou a vida de alguém, mas que marcou a sua vida também. É bom a gente falar de como a gente se sente, né? Que recebeu, eu diria que são alguns gestos que eu costumo receber, às vezes não são tão frequentes, infelizmente, que é um bom trato, um bom acolhimento com a minha mãe, que é uma pessoa com deficiência, perdeu a voz, então nem sempre a gente é super bem recebido, mas quando a gente é uma gentileza que me marca muito, assim, com carinho e respeito. E que eu pratiquei, eu diria que é uma gentileza comigo mesmo e com o meu pai, que depois de adulto, estamos aí recuperando relações, criando laços bonitos que a vida não nos trouxe lá atrás, né? Minha mãe foi uma mãe solo e me trouxe até aqui basicamente na luta aí com várias mães, mas essa gentileza aí comigo e com o meu próprio pai, sabendo perdoar, sabendo recomeçar, está sendo muito bacana. Gabriel, primeira vez no programa que vem a gentileza comigo. Muito bom. E é importante a gente pensar nisso. Nós falamos dos outros, tem até no nosso manual de conhecimento e autoconhecimento lá em gentilezagenerosidade.org.br, abrindo no capítulo gentileza, tem lá. Eu sou gentil comigo? Eu sou gentil com as pessoas ao meu redor? Quem é gentil comigo? Se a gente não reconhece isso em nós, talvez fique um tanto difícil reconhecer nas outras pessoas. E agora falando sobre generosidade, um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou sua vida e que você praticou e marcou sua vida também.
Eu diria que meu bisavô, que me acolheu muito bem, porque eu não tive o pai presente, também não tive os avós presentes tão diretamente, e eu tive um bisavô, que é uma grande sorte, eu diria, que viveu bons anos ainda comigo, antes de, né, passar dessa para melhor, e foi muito generoso, sou muito grato, e pratiquei uma grande generosidade, acredito eu, ao decidir empreender socialmente e contribuir com os meus talentos, vivências, não só para a minha evolução, mas para a evolução de toda uma comunidade. Então, acho que essa generosidade de ser quem eu sou enquanto carreira, enquanto profissional e enquanto ser humano, é a maior generosidade que eu já pratiquei até aqui. Lindíssimo falar de evolução, a minha evolução e a evolução da sociedade. Bom, a gente já começa com alta carga de inspiração. Esse programa é muita energia maravilhosa. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se as pessoas simplesmente sorrissem mais e falassem pequenas palavras de afirmação no dia a dia uns para os outros. Acho que isso já faria bastante diferença. Pequenas palavras que mudam tudo, né? Você pode engrandecer o dia de alguém ou você pode destruir o dia de alguém com palavras. É importante a gente refletir sobre isso. E gentileza e generosidade nesse... pensando em poderes, como é que você amplifica isso para o seu dia a dia? Eu diria que tem o poder de construir pontos indestrutíveis, aí citando o Charlie Brown Jr., que marcou muito a minha adolescência. Então, eu acho que tem aí uma potência muito bacana, né? De quando a gente é gentil, de quando a gente é generoso e encontra pessoas da mesma forma, de construir laços que jamais se quebram. Muito poético, muito inspirador. Pontes inquebráveis. Querida audiência, dia de grande reflexão hoje. A gente costumeiramente faz uma pesquisa que já está na 4ª edição, que se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. E a gente ouve o que os jovens querem melhorar no mundo. Para você, Gabriel, quais são as 3 coisas que você gostaria de ver melhoradas nesse mundo? Primeiro, para mim, é a questão de dignidade básica mesmo, assim, ter onde morar, ter com quem conversar, ter o que comer, ter um trabalho e poder viver a vida numa plenitude mínima, assim, que eu acho que a gente ainda vive numa sociedade onde poucas pessoas, de fato, conseguem performar ali num mínimo de dignidade, assim. Então, esse é um grande ponto para mim. Um segundo ponto é a gente conseguir conviver junto, aprender a, de fato, entender que a diferença faz parte da construção de uma sociedade bacana e a gente não vai concordar em tudo, e tudo bem. Então, acho que conseguir mudar essa nossa dificuldade de conviver é um ponto importantíssimo para mim. E o terceiro elemento que eu traria, mais puxando para o meu ofício, né, para a minha jornada de trabalho, é ressignificar o conceito de política. Assim, a gente precisa meio que acordar, meio que renascer e entender política de uma forma diferente. Acho que tem muitos modelos mentais associados ao conceito de política que são negativos, e a gente perde muito tempo não percebendo que a política é uma ferramenta de transformação significativa para a sociedade. Então, eu mudaria essas 3 coisas: dignidade, a convivência e a ferramenta política que é subutilizada. Espetacular. E muitas vezes essa questão, eu sempre me preocupo com o sentido das palavras e como é importante fazer um esforço para que isso fique acessível. Por vezes as coisas ficam tão sofisticadas, acadêmicas, eruditas, e ficam distantes, cria-se uma expectativa de entendimento que as pessoas vão ter das coisas, mas a gente não traz aproximação. Eu adoro estar aqui e refletir junto com a minha querida audiência. E agora vamos para o momento mais esperado, que é a entrevista específica com o Gabriel. Gabriel, você é um transformador social precoce, dá para ver com tudo que você já tem de conquista. Começou super jovem, tem uma robusta formação acadêmica, mas quando é que realmente começou esse interesse por assuntos de terceiro setor, de gestão social, de cidadania? Foi uma inspiração da família? Ou foi na escola, algum professor especial que te falou alguma coisa? Alguma liderança inspiradora? Conta pra gente um pouco da sua infância e como começou a sua jornada. Maravilha, obrigado pela pergunta, porque é sempre uma oportunidade muito bonita da gente parar e conscientemente lembrar sobre o que a gente fez até aqui, né? No dia a dia corrido da atual humanidade, muitas vezes a gente não para refletir e valorizar a nossa própria história. Então, agradeço demais. A minha infância começa, como eu trouxe já antes, com uma mãe, né, solo, extremamente dedicada em fazer tudo que ela poderia para me dar acesso ao que ela não teve. Basicamente, isso fez com que a gente se unisse muito, para além de uma relação de mãe e filho tradicional,
mas sim uma relação de muita amizade, cumplicidade, resiliência. E eu acho que vendo nela o quão difícil é alcançar qualquer coisa que a gente queira na vida, ainda mais sendo uma mulher, né? Eu fui talvez amadurecendo um pouquinho mais cedo do que o normal. Não necessariamente eu digo que isso é bom, que é o correto, mas foi o que aconteceu comigo. Hoje vejo frutos positivos disso, mas também sacrifiquei coisas que talvez eu deveria ter sido mais criança do que eu pude ser, né? Deveria ter pensado em menos coisas delicadas do que eu pensei mais cedo. Mas foi uma relação de muita simbiose e evolução. Então essa foi a minha infância, nunca me faltou absolutamente nada. Tive todo esse básico de dignidade que eu falei antes, eu tive ainda mais por causa dela. E mais do que isso, eu tive algo que também sinto que falta muitas vezes na sociedade, que é amor, né? Alguém que te apoia, que acredita em você, que te olha com um brilho no olho e que te acolhe, né? Então, acho que isso faz muita diferença e a gente não consegue mensurar, assim. Então, entra na gentileza, entra na generosidade, entra nesse cuidado que eu sempre penso muito assim, pô, uma mãe, um pai, ninguém sabe ser pai e mãe, né? Mesmo que já tenha tido um filho, 2, 3, sempre são experiências diferentes. Eu ficava pensando, cara, como que a minha mãe conseguiu ser uma mãe tão legal de primeira, né? E deu, que ela só teve um filho, só eu. Então, eu diria que a grande liderança inspiradora, né? O grande ímpeto, talvez por me preocupar mais pelas coisas, por ser resiliente, determinado, veio dela de fato, não foi de uma liderança, né, no mercado em si, não foi também de um estímulo daí do ponto de vista mais de letramento, de educação dentro de casa, porque a minha mãe também pouco conhecia sobre terceiro setor, empreendedorismo social, né? Assim, não veio nesse sentido técnico, teórico e direto, mas veio num ambiente mais subjetivo e de troca e de consistência de vida, assim, de você perceber como que as coisas são alcançadas. Então, essa infância, né, fez com que eu visse o mundo de forma, né, muito peculiar já, muito cedo. E aí, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. Hoje, meus primos estão conseguindo também se formar e a gente está elevando, né, esse status aí da família de uma forma geral, porque os nossos antepassados, incluindo a minha mãe, não fizeram absolutamente nenhum curso de graduação. E aí, não só a graduação, ainda consegui para mestrado, consegui para doutorado, então, assim, uma parcela muito pequena e que é, de fato, fruto de um orgulho muito, muito grande, assim, né? Então, eu sempre vi no estudo uma oportunidade de desenvolver para um campo intelectual e de conexões que a minha família não teve e que eu percebia que fazia falta. Porque não é sobre o diploma, mas é sobre tudo que você constrói nesse processo, né? Então, eu falava, né, comigo mesmo e com tudo que a minha mãe me dava de estímulo, Gabriel, se dedica, estuda, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. Então, eu sempre fui bem determinado, eu não sou um cara, né, assim, via de regra, super inteligente, com um dom, um QI elevado. Nunca tive isso, assim, eu sempre tive realmente um esforço. Me dedicava mesmo para conseguir as coisas. E eu acho que a dedicação, a disciplina vai te trazendo daí também um intelecto, tu vai forçando o teu neurônio, e aí no forceps, como a gente fala aqui, você evolui, né? Mas eu acho que às vezes a gente vê muito o empreendedor de fora e pensa que é uma pessoa muito iluminada demais, tem uma coisa super diferente dos outros, onde no fim é a famosa bunda na cadeira e dedicação para poder ir além, né? Então, com esses estímulos, eu acho que foi meio que natural eu me encontrar no curso de administração pública. Eu escolhi o curso porque eu achei ele diferente, interessante. Quando eu li a administração e a administração pública, eu pensava, cara, esse aqui tá mais legal do que esse, mas foi simplesmente isso. Eu não tive um grande vínculo inicial, mas era algo dentro de mim que talvez eu não sabia explicar. E aí eu me encontrei de fato no curso, assim, aprendi muito. Sou muito grato à Universidade do Estado de Santa Catarina, é uma universidade fabulosa. Assim, acho que num debate, às vezes, de educação superior, a gente fala muito das federais e às vezes esquece das estaduais, ainda que algumas estaduais são muito renomadas e a gente vê mais na mídia. Mas, assim, é uma universidade incrível. Fiz ótimos amigos, conheci ótimos professores, aprendi o que é pesquisa, ensino, extensão. Fui além dos muros da universidade e fui me encontrando ali como um empreendedor. Então, a soma da administração pública com essa minha trajetória, digamos, de vida peculiar, eu, minha mãe e tudo que eu fui exposto. E aí, um fato que a gente vai explorar mais adiante, que foi o câncer que a minha mãe teve e ela ter perdido a voz, se tornado uma pessoa com deficiência e tudo isso mexer muito comigo, né, atrelado a outras experiências de voluntariado que eu estava vivendo na época, eu pensei assim, cara, talvez eu tenha que criar algo, porque se eu não encontrei a solução para o problema, talvez eu seja parte da solução. Então, eu já escutei alguns empreendedores falando algo na linha de que o grande mérito do empreendedor é perceber algo que ninguém percebeu. Só que na hora que você percebe, você tem o dever de fazer algo com aquilo. Então, quando eu vou lá e pesquiso quem que está cuidando de pessoas como a minha mãe no Brasil e não encontro,
uma associação do terceiro setor fazendo um trabalho XYZ, fica aquela coisa na minha cabeça, eu falo, cara, acho que sou eu, então. E aí, então, vem esse passo empreendedor. Então, eu pararia essa primeira resposta por aqui com esses elementos, né? De infância solo, mãe destacada, apoio para o estudo, determinação para chegar lá, administração pública e um fato, né, muito triste, né? Porque ninguém quer ter um câncer que te leve a ter uma deficiência permanente, mas que isso me trouxe, né, para um lugar de empreendedorismo social. Gostei da sua fala, que estava aqui, ficou nas entrelinhas, a questão de sinapses a fórceps. E para quem olha e acha que tudo é fácil, ou que são algumas pessoas que tiveram sorte de empreender, está aqui a história do Gabriel para comprovar. Eu vou buscar alguns elementos da sua fala, Gabriel, para explorar, trazer um pouco mais de densidade e de curiosidade também. Quando você fala em graduação, mestrado, doutorado, muitas vezes a gente ouve os jovens com aquela expectativa assim, eu vou mudar o mundo, será que eu preciso estudar? Será que eu preciso passar por isso tudo? Tem muitos jovens em dúvida hoje, fazendo uma série de questionamentos, assim, será que realmente eu preciso passar por esse espaço para fazer a mudança que eu quero ver no mundo? Qual a sua recomendação da sua vivência? Porque você teve indecisões nessa sua jornada, você teve inquietações, você teve acertos e também teve frustrações. Como é que é essa jornada acadêmica, especialmente quando a gente pensa nessa evolução, que significa uma grande dedicação também? Maravilha, eu acho que tem um elemento de debate muito grande, especialmente no mundo onde muitas vezes a mídia acaba nos vendendo uma imagem de pessoas que largaram o curso XYZ e fizeram algo muito grandioso nas grandes universidades norte-americanas, né? E trazendo às vezes uma responsabilidade assim de que é possível e vendem uma imagem, né, que às vezes não é compatível com a prática e com a realidade da maior parte das pessoas no mundo. Assim, eu entendo que vão existir esses casos ponto fora da curva, mas existem, né, pesquisas científicas comprovando teu acesso à remuneração maior do que os teus antepassados que não foram a um curso superior, por exemplo. Então, existe sim um ganho econômico, social, de ascensão, de conexão, que estar no ambiente acadêmico te proporciona a médio e longo prazo. Claro que existem, né, as margens de erros de tudo na vida e também existe a sua dedicação, porque não adianta ter um diploma e ele ser apenas um papel, mas tem um lugar muito claro dentro da minha mente, Marina, que é estar em movimento, né? Uma coisa que eu aprendi estando em movimento, e foi justamente na prática e muito menos consciente lá atrás, mas depois eu racionalizei e entendi que um dos grandes méritos da minha vida é, de fato, nunca ter parado. Nada contra algum período sabático, ou a pessoa precisar parar para ajudar uma pessoa da família, existem N situações da vida, mas se você não tem uma situação X que te faça parar, eu acho que estar em movimento é o que te traz boa parte das respostas que a gente precisa. E ir para um curso de graduação, de mestrado, de doutorado, lá no fim do dia, nada mais é do que se colocar em movimento, se colocar à prova, querer receber um conhecimento que você não tinha antes, querer dialogar com pessoas que você não conhece da sua turma, querer escrever artigos ou tarefas ou provas para poder evoluir no seu conhecimento, querer fazer visitas de campo, viagens, apresentar um TCC, uma dissertação, uma tese. Tudo isso são experiências que a vida te proporciona para você estar em movimento. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito uma graduação, um mestrado, um doutorado, eu me pergunto, em que momento eu iria parar para estudar um problema de uma forma muito específica e redigir sobre ele, discorrer, entrevistar pessoas, fazer grupo focal, conflitar com os meus próprios argumentos, ler dezenas de coisas? Provavelmente eu não faria isso, talvez, de uma forma tão estruturada. Então, acho que tem um lugar do movimento e tem um lugar da estrutura que determinados espaços te trazem. Então, eu poderia, por exemplo, abrir um podcast amanhã e ficar falando sobre a minha história, mas eu não pretendo fazer isso. A Marina me convidou e me deu uma estrutura para me colocar em movimento e compartilhar minha história. E eu aqui estou. Então, por que eu aceitei estar aqui? No último caso, pela mesma razão que eu quis fazer uma graduação, porque eu acredito que a gente tem que estar em movimento e abraçar oportunidades. Então, assim, é desafiador, claro que é, conciliar, especialmente para quem já tem que trabalhar muito cedo, pagar muita conta, tem todo um debate de permanência no ensino superior, né? Então já é difícil entrar para muitas pessoas. Às vezes é muito mais difícil ainda permanecer. Então, assim, né, não estou trazendo aqui uma fábula e dizer que é tranquilo para todo mundo, acho que vai muito do privilégio de cada um, de onde a gente está na vida. Mas, assim, eu recomendo que todo mundo busque algum tipo de capacitação, de evolução acadêmica. O mestrado e doutorado, eu entendo que é aumentar a régua, aumentar o nível ali de desafio,
para realmente evoluir o teu cognitivo. Se você não tem um desejo de pesquisa e a docência muito explícito, talvez o mestrado e doutorado não sejam as melhores opções, existem outras formas de continuar se especializando. Eu acabei indo por toda essa ramificação, por entender que tinha algo dentro de mim que me falava assim, olha, eu quero estar na academia, na docência, no longo prazo, não no curtíssimo prazo. Tanto é que eu fui professor substituto por 2 anos, foi super legal. No momento, agora, exatamente, eu não estou lecionando mais, mas pretendo voltar um dia, porque foi muito bacana e eu gosto, acho que eu tenho a contribuir para melhorar ainda mais o potencial da academia. Então, por isso, eu já emendei uma coisa na outra e falei, cara, vamos lá, porque se tem uma coisa que me mostrou que é bacana, é estar em movimento. Então, pesquise sobre os cursos que existem, converse com pessoas que já fizeram os cursos que você está em dúvida, né? Reflita sobre eventuais testes vocacionados. Também não se cobrem muito, né, de ter a melhor resposta do mundo aos 17, 18, 16 anos. É muito cedo para a gente se cobrar algo dessa natureza. A gente tem que experimentar e, eventualmente, se formar em algo e depois se formar em outro algo. Ou parar no meio desse algo e fazer outra coisa. Existem movimentos, mas a gente só descobre estando em movimento. Então é isso, é sobre movimento e ver oportunidades nas coisas que a gente se envolve, desde um podcast, a uma graduação, a um convite para jantar com um amigo, a um futebol que você tem na sua semana com seus colegas, tudo são oportunidades para movimento. Uma coisa que eu acho que não acontece é a evolução completamente solitária. Então essa coisa do muito autodidata, muito autoinstrucional, de eu estar sempre na minha, eu acho que poucas pessoas vão conseguir evoluir muito assim, né? Acho que tem um nível talvez de cognição, de QI elevado, porque eu entendo que é nessa troca com a comunidade que a gente se percebe melhor e que a gente consegue evoluir em todos os aspectos. Excelente inspiração. E já vou puxar para um território. Você citou o fato de ser professor, de lecionar, ser um docente. Como você enxerga hoje a visão que a juventude tem sobre o que é política, sobre o que é cidadania? Nós fizemos uma pesquisa agora, o que é cidadania, apresentamos aqui no Observatório do Terceiro Setor alguns dos resultados, e é muito interessante perceber que tem uma visão de comando-controle muito forte, mas uma visão de participação, tá, direitos e deveres, regras, mas uma visão de participação bem menor. Queria te ouvir, Gabriel, nas suas conversas, e depois já vou puxar o gancho até para politize. Quero que você conjugue esse verbo politizar, de onde ele surgiu. Eu politizo, tu politizas, politizarei, eu politizava, nós politizaremos. Conjuga um pouco esse verbo e já engata aqui as duas questões. Como você vê a juventude hoje se relacionando com política, você trouxe isso um pouquinho no começo da sua conversa, e daí para conjugar o verbo politizar nesse imperativo aí, politize, exclamação. Boa. Vou começar com o politizar, assim, acho que é bacana dar a ênfase na exclamação, que você ainda até na apresentação falou, da politize, exclamação, né? E eu achei bacana que você deu ênfase nisso, porque muita gente esquece a exclamação da marca e até escrevendo politize, né, em textos, elimina, né? E aí bota tipo ponto final. Eu falo, não, tem que ter exclamação, e depois da exclamação você bota o ponto final, por mais que isso possa parecer errado na língua portuguesa, é porque a exclamação faz parte da marca, né? E por que a exclamação foi colocada ali, né? Tem um quê muito dessa questão da ação, do que adianta, né, a política no sentido do cognitivo, do conhecimento, da cultura, se você não age. Então, indo para o politizar, tem muito a ver com essa questão de trazer a política para o cotidiano, para o dia a dia. Como é que eu consigo transformar política em ação? Especialmente num país que historicamente vem cunhando aqui um modelo mental daquela política em Brasília, daquela política dos políticos, daquela política inacessível. Então a gente quer justamente quebrar com isso. Então a nossa conjugação vai nessa linha de trazer essa ênfase na exclamação, na ação, em como eu junto conhecimento com ação prática. E aí conectando com a grande tese da politize, né? Por que a politize existe? Porque a gente entende que há um déficit grande de cidadania, né, atribuído ao fato de que a nossa cultura política é muito frágil, e isso faz com que a participação política também seja frágil. Então a gente trabalha num espectro aqui, numa dimensão cultural e numa dimensão de participação, de modo que a cultura estimule uma participação mais qualificada. Ah, mas dá para aprender participando?
dá para aprender participando também. Não é que a gente tem que ter a cultura primeiro, mas a gente trabalha muito nesse funil, entendendo que muitas vezes a participação sem a cultura vai se transformar numa participação pouco qualificada, uma participação que muitas vezes a gente pode falar o que não deve, pode estar onde não tem que estar, pode gastar muito tempo tentando mudar algo, mas não é por ali. Então, tem essa reflexão aqui hoje muito forte, né, na forma como a gente conduz o nosso trabalho. E aí, olhando para a juventude, né, a Politize nasce justamente, né, de um contexto de olhar para aquela massa de pessoas que foram para as ruas em 2013, e isso de fato abalou muito a forma como a gente, jovem, enxergava o nosso papel com a política. Na época, eu nos meus 21 para 22 anos, entendendo assim, olha, como é que tanta gente, pela primeira vez na minha vida, decidiu ir para a rua para, né, botar a boca no trombone sobre política, né? E eu, inclusive, estava lá, né, entre essas pessoas. Então, acho que isso foi um marco, né, na ciência política, discutido tanto para o bem quanto para o mal, e acho que não é o mérito hoje aqui da discussão do nosso podcast, mas 2013 foi um marco na janela da política brasileira, né, e trouxe uma coisa boa, que foi a inspiração para a criação da Politize. Uma inspiração essa, né, de uma pessoa chamada Diego, que foi o grande idealizador, fundador inicial da Politize, né, que me convidou para construir essa jornada com ele lá no início, quando ele tinha uma ótima ideia e um pequeno recurso semente capital para a gente poder tirar o primeiro produto do papel, que foi o portal. Na época, o Diego já trabalhava, né, no governo, não também estaria dedicado 100% à Politize, e eu estava começando a fundar a Associação do Câncer, né? Então, eu já estava nessa pegada empreendedora. Então, foi muito um encontro de almas para mim, de falar, olha, eu como jovem, também vivendo 2013, também mexendo comigo, eu estando em movimentos de voluntariado, administração pública, começando a fundar uma associação para cuidar de pessoas como a minha mãe, aparece o Diego na minha vida, a gente conversa e eu entendo a ideia, gosto da sugestão e entendo que tem sinergias com o que eu estava também querendo fazer na Associação do Câncer, e aí vira um grande bem bolado, onde meio que a vida me coloca essa oportunidade, né, essa alcunha aí de me transformar em empreendedor social, meio que não de forma tão planejada, porque eu não planejava conhecer o Diego, assim como eu não planejava que a minha mãe tivesse um câncer, né? Então, foi muito essa coisa de cosmos mesmo, as coisas se encontrarem. E aí a juventude que você pergunta, né, que naquele caso lá atrás eu era parte dessa juventude, e agora que eu tô com 31, passou dos 29 já, né, tô indo mais pro adulto, mas era isso, assim, qual que é o meu papel na política? Como que eu me enxergo cidadão? Quem que me ensinou o que é isso? Onde que eu aprendi? E aí começamos a pensar assim, cara, política não é ensinada de uma forma estruturada. Cidadania é uma coisa meio que, assim, é dada, né? Tipo, nasci, sou cidadão. E aí isso é uma coisa que a gente desmistifica muito no nosso trabalho, dizendo, cara, assim, enquanto você não trabalhou para ser cidadão, você não é cidadão. Você é apenas um indivíduo. Então a gente bate muito nessa tecla da conversão de indivíduos para cidadãos. Então tem essa percepção de que não só agora, no momento que a gente fala, mas desde que o Brasil é Brasil, assim, é uma questão difícil da gente entender o papel da juventude entender o conceito de política, de transformar esse conceito de política em questões práticas e não apenas teóricas, e justamente se apropriar dessas ferramentas para incidir, sobretudo, nos seus municípios, nos seus bairros, e não ficar com esse imaginário de que política é só em Brasília, ou de que eu tenho que me candidatar para fazer uma política institucional, sendo que eu posso fazer política de várias formas. Então, o politizar vai um pouco naquela linha, a juventude é o nosso grande foco, né, sobretudo por entender que tem mais tempo para se dedicar, mais interesse para mudar, mais abertura ao diálogo, e são as futuras lideranças desse país, né? Então, são as pessoas que vão empreender, vão se candidatar, vão governar, vão ir para a academia. Então, o foco da Politize é muito na juventude pensando nisso. E aí, de forma muito geral, né, para quem não entende o nosso trabalho, está tendo um primeiro contato, a gente produz conteúdo em larga escala na internet para democratizar o acesso à informação sobre política e cidadania de uma forma fácil e sem vieses político-partidários. A gente forma jovens lideranças que querem entender um pouco mais ainda do que o que está no site, numa lógica de resolver problemas públicos nas suas comunidades, com programas específicos para isso. A gente produz currículo e material pedagógico e formação de professores para tentar estimular os estados e municípios a abraçarem a ideia de trazer um currículo diversificado para os seus para suas redes, né? Porque não é obrigatório hoje no Brasil ensinar política, cidadania e democracia, não tem uma matéria para isso. Então a gente faz esses tipos de serviços para poder estimular essa mudança estrutural a longo prazo e campanhas de comunicação
especialmente em ano eleitoral, para estimular um voto mais qualificado. Então, essa é a contribuição hoje da Politize para a sociedade, tentando honrar aí o tal politizar, a tal ação, a soma de cultura com participação. Aproveita e já diga qual é o acesso nas redes sociais, o site, onde as pessoas acham Politize. Ótimo. Eu vou dizer para as pessoas, agora é mais novidade, a gente está recomendando que todo mundo acesse politize.org. Por quê? Porque a gente recém iniciou um processo de expansão regional. Então, hoje, no site politize.org, ele está todo em inglês, mas tem como traduzir. Você entende de uma forma muito sintética por que a gente existe, o que a gente já alcançou até aqui, qual que é o nosso portfólio, e lá você consegue clicar no site regional que você quer. Se é o brasileiro, se é o mexicano, se é o colombiano ou se é o argentino. E aí lá tem os conteúdos em espanhol, claro, nesses 3 sites regionais, que a gente recém lançou. Então, hoje a Politize está aí, né, expandindo regionalmente, né, quem sabe um dia para todo o globo, para poder não se comprometer apenas com a democracia e com a educação política no Brasil, mas com outras nações que também precisam. Então, acessem politize.org e no Instagram, o underline lá, né, aquele hífenzinho para baixo, Politize. E aí você consegue encontrar lá o nosso perfil. Mas na parte final do site, gente, lá no rodapé do site, para ter os ícones das mídias sociais todas, porque tem Pinterest, tem Spotify, tem TikTok, tem um monte de coisa, né? Então vocês ficam à vontade lá e acessam tudo. Politize, exclamação sempre, certo? A exclamação na URL não tem, né? Não entra na URL. Então o site né, politize.org, daí é sem exclamação. Infelizmente. Só para deixar isso avisado, quem se empolgou com a exclamação, eu estou com a página aberta aqui, mas quis fazer a testagem de reforço para as pessoas lembrarem que na escrita é Politize, exclamação, voto de ação, e na busca não tem esse tipo de símbolo. Enquanto você está falando, eu estava pesquisando aqui, né, e tem vários conteúdos super contemporâneos, como esse texto de jovens entre o palimpsesto e o hipertexto do Martim Barbeiro, falando muito do protagonismo e da participação. E como são palavras que às vezes ficam um tanto distanciadas, né? Até que página vai a participação hoje de um jovem? E fazendo um aproveitamento no bom sentido, sabendo que temos aqui um professor, né, eu diria que é um negociador social por excelência, desde muito jovem. Você desbravou um território, até tem nos seus escritos aqui essa palavra, né? O que é um negócio social. Traga um pouco, Gabriel, por gentileza, e aproveitando a sua generosidade, um pouco dessas questões que envolvem o que é negócio social. Negócio social é empreendimento social ou não é empreendimento social? O que é um projeto social ou uma ação social? Se tudo isso é parte do terceiro setor, eu sei que isso dá para fazer um doutorado sobre, e a gente tem alguns minutos, mas eu gosto sempre de aproveitar cada oportunidade com o que tem de melhor dos nossos convidados aqui para inspirar a nossa querida audiência, que às vezes coloca tudo dentro do mesmo pacote, que é empreendimento social, é ação social, que é negócio social. A palavra está com você agora. Legal. E isso é importante também de deixar aqui um grande reconhecimento assim da importância de um movimento chamado Movimento Choice, que hoje mudou muito do que era na época, mas era um movimento vinculado a uma organização chamada Artemisia, e que até hoje existe, tem um super papel no ecossistema, que vinha buscando popularizar esse termo, né, negócios sociais. E aí lá em 2013, quando eu estava na universidade, né, a minha mãe já tinha tido câncer em 2011, eu entrei na universidade em 2011, então eu já entrei meio cabisbaixo, meio triste, fui aproveitando a universidade para, né, aprender sobre administração pública, daí terceiro setor, e aí fui abrindo a cabeça, e eu participava do movimento Choice nessa época. E o nosso papel era ser embaixador Choice, que era falar para todos os lados o que são negócios sociais. Então a gente tinha os nossos toolkits, né, PPT, PowerPoint, assim, com dinâmicas, palestras, para a gente poder fazer. Eu fiz mais de 20, eu lembro até que eu ganhei o destaque da região sul, só perdi para um menino, Demétrio. Forte abraço aí, Demétrio, se um dia tu assistisse, eu lembro dele até hoje, porque ele era do Rio de Janeiro e ele ganhou o nacional. Então ele foi o que mais fez coisa. Eu fui o segundo que fez mais do Brasil todo, e aí, consequentemente, eu ganhei da região sul lá um destaque, porque eu realmente me apaixonei pelo negócio. Então eu marcava um monte de workshop de graça para falar com as pessoas e explicar, né, esse conceito. Então, assim, muito do que eu sou hoje vem disso, assim, porque eu aprendi muito sobre empreendedorismo social, né, e negócio social, e automaticamente também sobre o terceiro setor, por causa disso, somando o Choice com a administração pública. Aqui eu destaco, né,
a importância de vocês que estão nos ouvindo fazerem movimentos de voluntariado, participarem de redes, que vocês testam muitas competências, fazem amizade pô, é surreal, assim, né? Quem diria que a galera lá do Choice, que né, acreditou em mim, imaginaria que anos depois eu teria ajudado a construir 2 organizações super bacanas para o Brasil, né? Então, eu tô lá na avaliação de impacto deles, digamos assim, como algo que valeu a pena investir, né? Então, quando a gente tinha lá os nossos slides e fazia os workshops, a gente falava, olha, negócio social vem muito numa pegada de tentar mostrar para as pessoas que é possível ganhar dinheiro e gerar impacto ao mesmo tempo. Porque a gente, historicamente, vem um modelo mental muito de que ou eu fico rico e trabalho no mercado, que se conhece tradicionalmente no grande capitalismo, ou eu vou fazer uma ação social, uma caridade, e, consequentemente, eu sou voluntário ou eu ganho muito mal, né? Então, vem uma lógica de tentar dizer, olha, existe um setor 2,5, que flerta com o terceiro setor, flerta com o segundo setor das empresas e o terceiro setor das organizações da sociedade civil, e que dá para fazer as duas coisas. Dentro da literatura, se a gente fosse aprofundar, né, vai ter gente que vai dizer numa lógica de que existem negócios sociais numa perspectiva que você pode distribuir o lucro e negócio que você não pode distribuir o lucro. E aí vem todo um debate muito, né, cunhado e liderado pelo Mohamed Yunus, e que convido quem está nos assistindo aí a buscar, tem muito vídeo dele na internet, tem a própria organização que ele fundou como um grande case, para poder daí fazer escolhas teóricas, metodológicas, né? Mas a grande questão é que um negócio social, juridicamente, ele é uma empresa, né? Ele tem uma lógica como uma LTDA, uma limitada, como a gente vê por aí muito nas notinhas fiscais que a gente pega, é uma empresa. Só que aquela empresa, ela nasce com uma intenção de resolver algum problema, né, público da sociedade, com escala, com intencionalidade, com algumas literaturas focando, sobretudo, nas pessoas de classe C, D e E. Então, vai depender da lente teórica que você quer utilizar. Mas tem lucro, tem venda, tem serviço, emite nota fiscal. Diferente de um terceiro setor tradicional como a Politize e a ACBG Brasil, que é a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, que nós somos OSC, né, que historicamente foi conhecido como ONG, né? A Lei 13.019, do marco regulatório do nosso campo, vem instituir esse nome, né? OSC, Organização da Sociedade Civil. Existe um mapa das OSCs do IPE, vocês podem ver lá a quantidade de OSCs que tem no Brasil e vários outros dados muito bacanas, mas OSC é uma coisa, negócio social é outra coisa, né? Tem um ponto também a ser destacado aqui, que foi colocado na pergunta, né, de ação social ou projeto social. O projeto social está muito associado a uma coisa que tem início, meio e fim, assim, às vezes uma coisa de um tiro de um ano, a gente tem uma ideia e vai tirá-la do papel, muitas vezes não está nem formalizada numa organização que tenha CNPJ, tenha conta no banco, então é uma coisa menos estruturada, né? Tem muita gente também que fala dos movimentos sociais, os coletivos, né? Então tem um pouco essa coisa da não estruturação. E a ação social é mais pontual ainda, né? Numa lógica de, porra, uma ação de Natal, uma ação de Dia das Crianças, um final de semana, que não deixa de ser um projeto, mas é que ela é tão pequena, tão concentrada, que a gente às vezes acaba chamando de ação. Então, sim, tem múltiplos conceitos, né? A gente pode falar muito sobre esse assunto, mas em linhas gerais é ter essa lembrança de que o negócio social e o terceiro setor, né? A OSC, a ONG, como a gente foi ensinado, estão em campos diferentes, mas no fim, ambos estão olhando para problemas públicos, ambos querem resolver coisas, né, da sociedade, assim. E aí é mais uma escolha estratégica mesmo de como você quer se posicionar. Eu sigo sendo OSC, e também é importante desmistificar, né? As OSCs, elas podem ter lucro no sentido de margem operacional, porque a gente precisa de margem para trabalhar. O que a gente não pode ter é justamente essa lógica de distribuição. Basta ler o Código Civil para entender. E, então, uma OSC como a Politize, como a CBG Brasil, pode prestar um serviço, pode vender um produto, pode emitir uma nota fiscal, recolher imposto, como uma empresa faz. Mas, né, aí tem outras questões jurídicas, né, e cíveis que a gente tem que considerar, né, a partir dessa escolha. Então, um assunto muito bacana e eu sigo à disposição aí para quem quiser buscar depois e a gente trocar mais sobre. Gabriel, que aula! Eu lancei um desafio para você, mas você deu super conta de trazer todos os pontos, porque muitas vezes as pessoas repetem, saem reproduzindo, multiplicando, sem a base de fundamento. É importante a gente pesquisar. E você trouxe aqui questão de legislação, tem várias fontes para estudar, e eu convido todo mundo a acessar a Politize. Tem muita informação lá também, tem muito repertório, tem muito material, vídeos para trazer estes e outros assuntos de maneira bastante clara. O tempo voou, eu estou tentando entender o que acontece nesse programa, que tem um acelerador de espaço-tempo, que faz com que 40 minutos passem como se fossem 5 minutos.
E quero aproveitar agora para uma mensagem sua para esses jovens, para esses professores, para esses empreendedores sociais, para nossa querida audiência, que eu chamo assim carinhosamente, que nos ouve. As pessoas são inquietas, querem fazer alguma mudança, querem fazer alguma coisa, mas estão precisando de uma luz. Qual é a sua palavra, a sua frase bem direta no ponto para quem está em busca da luz, não achou ainda, mas eu tenho certeza de que quando achar, vai viver muito mais feliz. Eu acho que a luz está em nós, assim, eu acho que aí é a questão de como a gente está se olhando no espelho. Tem um lugar muito, então, de gentileza e generosidade, esse autocuidado, essa autoapreciação, que eu vejo que a gente é pouco estimulado mesmo. A gente vive numa sociedade que tem, sim, graus de competitividade, de egoísmo, que tem que reaprender a conviver. E eu faço parte dessa galera que acredita nisso e que está tentando construir esse mundo possível, né? Só que isso passa por, primeiro, a gente encontrar as luzes dentro de nós. Isso não quer dizer ser melhor do que ninguém, mas também não quer dizer que a gente é inferior a ninguém. E muitas vezes a gente parte já da premissa que a gente não é bom o suficiente, que a gente não está pronto, que a gente não sabe, que a gente não vai conseguir. Eu acho que essas crenças limitantes que vêm às nossas cabeças por inúmeras razões, algumas pessoas em vulnerabilidade social extrema, outras pessoas com traumas que são irreparáveis muitas vezes, outras pessoas que se comparam todo o tempo com outras pessoas ao invés de olhar para si. Enfim, tem N recortes que a gente poderia fazer. A gente passa, às vezes, muito tempo buscando a luz onde ela não está. A luz, ela, sobretudo, tem que emanar de dentro para que aí sim ela ilumine eventuais outras luzes externas, porque existe muita luz externa. Mas quando a tua luz está bem, né, calibrada, né, tá numa boa saturação, tá iluminando direito o teu eu interior e, consequentemente, te dando felicidade, você vai encontrar as pessoas naturalmente. Eu até brinquei com a Marina, a gente se conheceu há muito pouco tempo e foi um encontro muito breve num elevador, onde a gente poderia ter, claro, cruzado com várias outras pessoas naquele mesmo evento, naquele mesmo elevador. E por que exatamente a gente se encontrou no elevador e, de alguma forma, houve um match, né, uma conexão de energias? Porque as luzes estão alinhadas e aí as luzes se encontram. É assim que eu costumo ver a vida. Então, portanto, olhe mais para você, faça aí a roda da vida, autoconhecimento, personalidades, testes vocacionados, brinque com seus próprios diários, escreva, reflita, caminhe, pensando consigo mesmo. O maior amor que a gente vai ter na vida é o amor próprio e sobretudo, com gentileza com a gente consegue ir adiante e levar a gentileza para mais pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade e contem comigo aí como ser humano e como profissional nessa trajetória. Que espetacular, Gabriel. E assim, falando de nossa luz interior, trazendo luz a espaços que precisam de luz, e tem tanto espaço precisando de luz, com palavras como acolhimento, renovação de modelos mentais, ressignificação política, amor, amor de mãe. Eu até registrei aqui essa questão de um doutorado na escola da vida, né? E muitas vezes tem a academia, mas tem essa escola da vida. Não parar, estar em constante movimento, lembrar que tem coisas que a gente precisa de método e de disciplina, nem tudo a gente resolve sozinho. Essa questão da evolução solitária, que nem sempre funciona, para a gente evoluir, a gente está em sociedade nesse conjunto. O dar e o conquistar, então conquistar é o espaço dessa cidadania e dessa nossa politização, que tem coisas que tem começo, meio e fim, como esse programa que acabou voando e que trouxe certamente muita alumiação, gosto dessa palavra, muito alumio para quem está acompanhando a gente aqui. Gabriel, imensamente grata em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, e você volta aqui com a gente. Aguarde-nos, em breve vamos trazer você aqui novamente para alumiar a nossa audiência. Muito obrigada, até a próxima.